Faxinal quer dizer campos abertos de matos curtos. Devido à existência das araucárias, samambaia, sapé, taquara, de lixa que havia muito aqui no município. Faxinal foi descoberto por 3 caçadores de Teresa Cristina, que na entre-safra desceram o rio de canoa. Muitas araucárias. Aí então eles chegaram aqui, exatamente no Rio São Pedro, montaram seus acampamentos. Isso era dia 20 de janeiro. Muitas brigas, e foi até Curitiba e conseguiu os engenheiros agrimensor chamado na época para medir as terras e organizar a documentação dos pioneiros. Em 1926 já tinha 500 famílias. Foi aqui que deu início ao povoamento de Faxinal, hoje conhecido como Rua dos Antigos. Alberto Bartni, eu tenho a fotografia dele. Entreguei na prefeitura para eles tirar o que mediu nossa cidade. Era um alemão. Ele era, como diz o outro, agrimensor na Alemanha, que assinava. Aqui ele fazia o serviço e o outro assinava. Olha, que nem aqui Faxinal. Era Faxinal São Sebastião. Está escrito Faxinal. Marlândia do Sul trocou 2 vezes. Marlândia, Araruva. Marlândia, Araruva, daí Marlândia de novo. Que é onde eu fugi para... Roubei minha esposa, fugi para Araruva. A vida no início era muito difícil. Principalmente quando nós chegamos aqui. Mês de... Em 52, em fevereiro deu uma chuva tão grande aqui, um mês de chuva, aquela chuva. E aqui a estrada era... não tinha asfalto, não tinha nada. Faltou querosene, porque na época não tinha luz. Tinha a sorveteria que tinha um motor, mas só para eles lá. Então faltou querosene, açúcar, sal, farinha e o mais... as coisas que mais precisava, faltou tudo. Saía cedo daqui para ir para Apucarana, gastava 2 dias de jipe. Ia lá comprar um pouquinho, trazia, mas não tinha mais nada. Era assim. Agora, tinha gente aqui tão ignorante que vocês nem acreditam. Por qualquer coisinha, matava os outros. Faxinal, o nome Faxinal, ele tem sua origem, significa assim, campos abertos de matas curtas, né? Ou seja, aquele campo que ele desenvolveu assim de certa forma que não era aquele campo fechado, né? Que não é aquela mata fechada. E aqui no Paraná, e um pouco também de Santa Catarina, nós temos vários lugares por nome de Faxinal, né? Ou seja, essas matas, elas ocorriam na região e também em outras regiões. E tem também o termo faxinal, que era chamado lugares onde se criavam em comum, né, as suas criações, os seus porcos, o gado, os cabritos, né? Então essas regiões também eram chamadas de faxinais. Assim nós temos Faxinal de Catanduva, Faxinal dos Guedes e o nosso Faxinal, que é conhecido apenas por Faxinal. A colonização aqui é a partir dos anos de 1900, né?
digamos assim, um pouco nova. Ou seja, os primeiros moradores aqui de Faxinal, eles vieram sentido Santa Catarina, sentido Faxinal, né? Tem suas raízes lá no final da Guerra do Contestado, onde aconteceu todo aquele processo de guerra e muita gente procurou outros lugares para morar, né? Nesses outros lugares, então conta-se que o pessoal da região de Tereza Cristina, né, subiram pelo rio, chegando aqui na nossa região, né? Então, isso é um primeiro povoamento que ocorre aqui em Faxinal. Um segundo povoamento, ele ocorre vindo já o pessoal da região de São Paulo, né? Esse pessoal saía de São Paulo, abrindo áreas novas aqui na região para a criação de porcos e o plantio de café, né? Então temos essa formação mista. Primeiro essa que veio da região sul, e em seguida essa que vem da região sul de São Paulo, sentido Paraná. Então, assim como toda a cidade da região, né, Faxinal fortalece sua economia a partir da criação de porcos, né, a partir da chamada safra. O pessoal procurou regiões, principalmente aqui, regiões do que a gente chama de Rio das Flores, Faxinalzinho, Três Barras, que é o lugar onde o chão era mais quebrado, né? E nessas regiões criavam-se muitos porcos. Esses porcos eram trazidos para a cidade, o comércio levado até regiões como Londrina ou Ponta Grossa, né? Então levava-se os porcos e traziam mercadorias, né? Assim Faxinal vai se fortalecendo, vai atraindo cada vez mais pessoas, né? Até que se forma o município e também essa cidade que a gente conhece no dia de hoje, uma cidade muito bonita. Faxinal de São Sebastião. Quem fundou Faxinal foi Francisco Lucas dos Santos, Chico Chato. Aí ele formou-se Faxinal aqui. A primeira igreja católica que veio foi a igreja de São Sebastião, aqui em Faxinal. Eu sou fundador de Faxinal, pioneira de Faxinal. E hoje estou aqui ainda, com 90 e poucos anos, aqui em Faxinal. Faxinal era uma capital que era pobre, de muita pobreza. Então aqui nós se criamos em 12 irmãos. E meus pais já faleceram, meus irmãos, tem um tanto de irmão falecido. Ainda tem uns lá em São Paulo, meus irmãos, meus filhos. E hoje estou aqui ainda em Faxinal. O comércio aqui só tinha uma casa de comércio que era do meu pai. Era Nicotério, era cadeia e era casa de comércio, aqui em Faxinal. Que depois que veio o Pedro Taleve, o Quinzinho, o velho Ivaldo, o Virquilim. Aí formou a cidade, mas pouco habitante, aqui em Faxinal. Estamos aqui até agora. Nós tínhamos 12 burros lajeados, onde meu pai entrou aqui em Faxinal, lascou pinheiro para fazer a igreja, a primeira igreja católica que tem aqui em Faxinal. Os padres de Ponta Grossa vinham se hospedar, vinham celebrar a missa. E aí nós ficamos aqui em Faxinal. Meu pai faleceu e aí a Faxinal foi para frente e foi crescendo. Mas daí que começou a vir carro, vir muitas pessoas, vir formar mais 2 igrejas em Faxinal. Depois que veio o hospital, ali embaixo do Dr. Walter. O Dr. Walter fez um hospital aqui em Faxinal e daí fez aquele outro lá, municipal, lá em cima. E é isso, Faxinal. Eu sou pioneira de Faxinal. 90 anos eu tenho. Meu bisavô, ele chegou em 1920 aqui em Faxinal, há 104 anos. Se instalou ali no Papuã, Faxinal, próximo aqui a Faxinal. Meu avô tinha 8 anos de idade quando chegou em Faxinal. Ele com 15 começou já a levar porcos para Ponta Grossa. Uma vara de porcos era 100 porcos tocado, indo para Ponta Grossa, atravessava aqui Ortigueira, Monjolinho, Tibagi, até chegar a Ponta Grossa. E nessa ida em Ponta Grossa, o dinheiro era pouco, tinha pouco dinheiro, eles faziam permuta.
chegavam lá na companhia Justus e Companhia em Ponta Grossa, compravam peneira, foice, machado, serrote, lima e outras coisas mais para o pessoal começar a derrubar árvores aqui, para plantação. E ele trazia uma coisa que era uma relíquia aqui nessa cidade, chamava sal. Sal e açúcar, que não existia. Cada um tinha que fazer o seu melado, a sua cana, a sua rapadura. Então ele começou a trazer para cá. Então foi uma vida muito dura, muito complicada. E uns 5 homens na comitiva, todos armados, porque tinha muita onça, tinha muito bicho. E os porcos eram tocados a pé. 2 ficavam dormindo e o resto ficava na retaguarda. Enquanto os outros iam dormir, aqueles restos ficavam ali na guarda também. Sempre parava perto de rios para cuidar do o bem mais precioso. Para criar 100 porcos na época aqui, eram 10 alqueires de milho que precisava. Faxinal era totalmente voltado à safra de porcos. Isso era aqui a mercadoria que Faxinal exportava para Ponta Grossa. Eles, por exemplo, criavam aqui. Faziam as porcas e cachaça, tudo ali. Aí faziam assim, levavam para Ponta Grossa. Aí gastava aí o quê? 12, 13 dias ou mais para levar os porcos. Passava aqui para bufadeira aqui e ia cortando tudo por aqui. Cortava a serra do cadeado, tudo. Aqui onde passava aqui, tem uma cachoeira, passava por baixo da cachoeira e subia e ia embora. Oi pessoal, aqui é a Serra do Arreio, onde o pessoal passava apenas com um cavalo por vez. Aqui eles levavam porco e acampavam lá embaixo até chegar na cidade. Aqui era um ponto de parada ali embaixo aqui, que é a Serra do Arreio. João Costa Rosa era o fazendeiro aqui, o grande safrista que tinha aqui. Então muitas porcadas gordas ele tirou daqui, dessa fazenda, tocado, sem ser na peia, só tocada a porcada para levar para Ponta Grossa. Muitas viagens ele levou de porcada gorda, quantidade de porco gordo, levando para Ponta Grossa. Aí depois surgiu o finado Sadi de Brito, ele entregou muitas porcadas gordas para o Sadi de Brito. No tempo de eu criança, eu ainda ajudei a buscar porcada para levar para o Sadi de Brito. A derradeira venda de porco foi 300 capados gordo que ele vendeu para o Sadi de Brito. Então a gente reside aqui já uns 77 anos que eu tenho de idade, nascido e criado aqui na região, então muita coisa já a gente assistiu, a gente viu aqui. A gente conta para o povo de agora como é que era a vida aqui, o povo tira sarro da gente, que a gente é mentiroso. Mas aí dá para vocês verem a prova agora. Antes era só lombo de cavalo para nós ir para a cidade de a pé, com cargueiro para buscar compra, porque nem estrada tinha. Depois que o finado sogro comprou um jipe, daí nós ia de jipe. Mas sempre as compras em lombo de alimária aqui. Essa linda igreja que estamos aqui na praça dela agora é a Igreja Maria Mãe da Unidade, né? Essa igreja aqui ela tem uma história ligada com o Faxinal, porque aqui existiu um padre por nome de João Sega, né? Esse padre, ele era um senhor, né? Teve a família dele, ele era engenheiro, mas sempre ligado às coisas da igreja. Então, quando ele fica viúvo, ele torna-se padre, né? Ele já era diácono, ele torna-se padre, desenvolve um grande trabalho aqui em Faxinal e deixa essa igreja muito bonita pela força desse padre João Sega, né, que temos essa igreja aqui, a Maria Mãe da Unidade. Então, o povo faxinalense, quando lembra da Igreja Maria Mãe da Unidade, lembra do seu João Sega, que foi um grande padre aqui também. E Faxinal também tem muitas religiões, né? Tem outras religiões que fazem parte aqui da vida do faxinalense. Então, Faxinal é uma diversidade muito grande, religiosa. Temos da igreja ucraniana, que cultiva a sua cultura, né? Tem uma igreja de madeira muito bonita, tem a celebração uma vez por mês, o padre vem de Apucarana.
tem vários cultos, né? Então o povo de Faxinal, além de ser um povo muito trabalhador, é um povo muito religioso aqui também. Falar sobre a fé cristã é falar sobre a constituição do ser humano. O ser humano ele é um ser constituído de fé. Por mais que alguns às vezes tentam questionar e falar contra, alguns até se dizem ateus, mas ao fundo o ser humano tem a necessidade de crer em algo, ele crer em alguma coisa, ele crê num ser supremo, num Criador, e nós temos isso muito claro. E a Bíblia Sagrada ela é a nossa fonte de informação, a Bíblia Sagrada ela é a nossa fonte e estrutura de fé. Então, a nossa fé está centrada, está voltada na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Alguém poderia dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, nós sabemos disso, foi escrita por homens, mas homens inspirados. Durante um período de 1500 anos, mais de 40 escritores escreveram a Escritura Sagrada de uma forma tão harmoniosa que até o mais cético do ser humano ele é capaz de entender e compreender que existe algo sobrenatural na própria Escritura Sagrada. Então nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. E ela é importante para o ser humano porque a fé nos leva a um sentido da vida. O sentido da vida. Fomos criados, né? Nascemos, crescemos e morremos, é uma certeza. Mas e a eternidade? E depois da fé? E depois da morte, melhor dizendo? E depois que partirmos? A fé nos sustenta. A fé nos leva a crer de que essa vida não termina quando vamos à sepultura. Ela continua, a vida continua. É uma eternidade, com Deus ou sem Deus. A minha fé, a nossa fé, nos leva a crer num Deus Todo-Poderoso que permitiu que o homem caísse, mas também providenciou o resgate ou esse homem levantar-se novamente. E nós nos levantamos através de Cristo Jesus, através da fé que nós temos no Filho de Deus, que veio aqui a esse mundo, morreu, ressuscitou e tem todo o poder no céu e na terra. Nós estamos aqui na igrejinha da Bufadeira do Cruzeiro, igrejinha que por muitos e muitos anos teve missa, teve a escolinha aqui do lado, e hoje ela está aqui abandonada. O pensamento nosso é uma restauração, inclusive os moradores aqui já se prontificaram, conversar com o padre para a gente restaurar essa igreja, pelo menos para visitação, né? O Jair aqui da Serra do Arreio, e aqui muito tempo foi conhecido como Bufadeira do Cruzeiro. Interessante que aonde o rio Bufadeira passava, ele deixa uma história, né? Lá no Bufadeira da Fonte, que é conhecido pela Igrejinha da Fonte, aqui embaixo nas outras duas cachoeiras, Bufadeira do Chicão, por causa da venda do Chicão, e aqui Bufadeira do Cruzeiro, por causa do Cruzeiro. Inclusive tem um cruzeiro novo aqui, mas aqui tinha um cruzeiro muito antigo. E essa igrejinha era muito visitada, né? Rezado missa, tudo, com a comunidade. Então a ideia nossa é preservar ela. Estamos aqui então na Capela do Monge, né? Onde eu vou contar um pouquinho da história dele, do surgimento dele, né? Ele passou aqui, e aí aqui era uma região onde ligava, né, o norte do Paraná e o sul do Paraná, que era um caminho dos tropeiros. E aí tinha bastante gente, né, que passava nessa região. Então surge uma figura aqui. E ele ficou quietinho ali, né, e o pessoal foi vendo ele passar, foi olhando, né, e ninguém chegou nele para perguntar o que ele queria. E de repente, então, ele chama, né, uma pessoa e fala, olha, eu gostaria que vocês pegassem aquela pessoa que não anda e colocassem ela aqui. E o pessoal estranhou, né, mas olhando para ele, né, pela seriedade dele, chamou essa pessoa e colocou. E ele tinha o costume então de carregar uma panelinha, como a gente vai ver nas fotos, né, uma panelinha com couve. E ele pega essa panela, pega um pouquinho de barro, coloca e dá para a pessoa. E aí o que acontece? Um milagre. E a pessoa então vai e começa a andar. E ele pega, ele estava com um cajadinho, e ele bate esse cajado. E ele fala o seguinte, ó, a partir daqui vai sair água, e essa água vai ser santa. Então, o que eu quero de vocês é que vocês construam o quê? Uma capela em meu nome. E aí foi construído essa capela, e aí conta a história, né, que esse monge, que é o João Maria de Jesus, passou na nossa região.
famosa Gruta do Monge, né? Onde ele passava os tempos dele para descansar, para fazer a comida. Depois daqui ele ia para alguns lugares, né? Caminhando e orando. Para você que está me acompanhando, quero falar um pouquinho sobre a Folia de Reis. Ela surgiu na Espanha no início do século XVII, de lá foi para Portugal, depois veio para o Brasil, o berço aqui no Brasil, Minas Gerais. E, portanto, eu como sou de uma família também que tem essa tradição, meu sogro com 40 anos fez parte da Companhia de Reis, ele era bastião da Folia, e depois, quando eu casei com a minha esposa, também a gente acabou herdando essa cultura. E hoje eu e minha família, inclusive sou embaixador, eu e minha família, mais demais amigos, porque são 12 pessoas, né? Nós temos uma Companhia de Reis já fundada desde 2005. Né? E aqui, diante do presépio, o presépio que surgiu na Grécia, na Itália, lá no ano de 1223, foi São Francisco de Assis que criou o presépio. E por isso a gente tem essa representação aqui. É uma atividade cultural e também religiosa, né? Atrelada às duas. A gente realiza a nossa festa dia 6 de janeiro, e a gente visita as famílias, sai dia 24, meia-noite, são 12 dias de caminhada visitando as famílias, arrecadando donativos, depois realizam a festa para o povo. A festa é do povo, gratuitamente. Estamos então há 13 anos já nessa caminhada. Veríssimo, depois que foi feita a igreja aqui, o templo, né? E ela é cheia de detalhes. Se vocês olharem as figuras em cima lá nos vitrais, cada uma tem uma representação, um símbolo. Ela traz, por exemplo, a Santa Ceia. Todos os vitrais têm um símbolo, um significado. E é bom que vocês venham com o tempo. Aqui o centro dela também é muito bonito, ela já está um pouquinho judiada pelo tempo, né? Mas esses sinais aqui que vocês estão vendo aqui, é o símbolo dos 12 apóstolos, né? Esse escuro Jesus no centro, foi muito bem desenhado isso daqui. E ao lado do quadro, no centro, os 12 apóstolos do Senhor. Então é muito gratificante para nós. A nossa igreja tem um fundo religioso muito grande, graças a Deus. Nós temos muitos pioneiros que ainda vivem e transmitiram para os seus filhos, né, essa herança religiosa, esse legado religioso. Então a gente agradece a Deus. Muitos deles ainda estão vivos, mas sempre a gente está fazendo uma referência. Lá no fundo da igreja nós temos uma imagem bonita, do Jesus. Bom Jesus, aquela imagem histórica aqui para nós também. Se vocês crerem, aquela imagem veio com os pioneiros a cavalo. Eles buscaram lá em Ponta Grossa, veja bem, tão longe, trouxeram aquela imagem e ela está bem cuidada, bem zelada. Foi a primeira imagem que chegou em Faxinal. Tinha já a paróquia São Sebastião, mas a primeira imagem que chegou na mão dos pioneiros foi aquela imagem de Jesus Cristo ali. Então, a nossa igreja cheia de simbolismo. Parte da torre também, muito bonita, foi feita toda com mutirão. As pessoas que trabalhavam traziam carroças, caminhão de concreto, tijolo por aí. Todo domingo, aquele grupo grande de pessoas voluntárias, homens, mulheres, ajudando a fazer essa igreja. Então hoje nós temos uma gratidão, né, por nossos pioneiros que passaram e hoje, claro, nossa responsabilidade. Também os padres que passaram aqui, vários dominicanos, depois a nossa diocese assumiu, os padres diocesanos e estamos caminhando. O último está sendo eu, né, que estou por aqui, já passaram vários outros.
Então, é bom ter um grupo bom de pastorais, catequese. Nós estamos com quase 400 crianças na catequese, grupo bom de catequistas, jovens, pastoral da família. Então, a nossa igreja ela vai vivenciando o Evangelho de Jesus.